São muitas as dúvidas que têm chegado aqui na EB sobre o que fazer com a gestante após o dia 25 de agosto. Outra dúvida muito recorrente: a gestante ela pode optar por não fazer home office e voltar presencial? Existe essa opção? Essas dúvidas têm sido muito recorrentes e até mesmo o que deve ser feito após o dia 25 de agosto. Então, para responder essas dúvidas, eu chamei aqui o nosso querido professor e auditor do trabalho, João Paulo Machado, para esclarecer e ajudar você que está em casa. João Paulo, comenta aqui com os nossos seguidores, nossos telespectadores, como ficarão essas questões, que são tantas as dúvidas, o que o empregador deve fazer aí com a gestante? Olá, Elza. Olá a todos e a todas. É realmente uma situação bem complexa essa necessidade obrigatória trazida pela Lei 14.151, desde o dia 13 de maio de 2021, de que a gestante, no período de emergência em saúde pública da Covid-19, ela precisa estar afastada das atividades presenciais. E não existe opção. Essa é uma dúvida mesmo muito comum. A gestante pode optar por não se afastar? Não. A lei diz que ela deverá permanecer afastada do trabalho presencial e sem prejuízo da remuneração. Ela pode ficar à disposição da empresa, do empregador, na sua residência, realizando trabalho remoto, chamado teletrabalho, mas ela não pode se deslocar da sua casa para a empresa em qualquer situação. E, inclusive, mesmo que ela tenha já recebido 2 doses da vacina, não faz diferença, a lei não traz essa exceção. E aí, uma dúvida que chegou lá no início, em maio, quando a lei saiu, o empregador pode se utilizar do benefício emergencial suspendendo esse contrato durante esse período de afastamento? E a resposta também não é uma resposta muito simples, porque embora a medida provisória 1045, no seu texto, diga claramente que a gestante poderia sim ter o contrato suspenso, a Lei 14.151 é posterior à medida provisória, é específica em tratando da gestante e fala no seu texto que ela deve permanecer afastada sem prejuízo da sua remuneração. Quando ela passa a receber o benefício emergencial, ainda que minimamente, ela acaba tendo prejuízo da remuneração. Primeiro, porque é comum que o benefício seja inferior ao valor da remuneração dela. Segundo, porque ela não tem FGTS naquele período, não tem contribuição previdenciária e também aquele período de suspensão não reflete em férias, em 13º e em outras verbas trabalhistas. Então, essa suspensão é algo questionável. Mas a gente sabe que muitos empregadores se utilizaram desse benefício porque era a opção para aquele empregador, para que a empregada pelo menos tivesse algum rendimento. E agora, dia 25 de agosto, finaliza o benefício emergencial. Então, em princípio, se não houver qualquer alteração legislativa, a partir do dia 26 de agosto, não existe mais benefício emergencial. E ainda assim, essa gestante não pode retornar ao trabalho, ela deve permanecer afastada das atividades presenciais. E o que a empresa pode fazer? Bom, ela pode garantir um teletrabalho, encontrar atividades que ela possa utilizar naquele momento, ou se é uma atividade impossível de ser feita em teletrabalho, verificar se tem férias que possam ser concedidas naquele período, identificando aí os prazos, enfim, de comunicação flexibilizados agora durante a vigência da medida provisória 1046, que também acaba no dia 25 de agosto. Então, fazer aí um uso de uma outra forma para manter ela afastada, ou se não tiver nenhuma forma, já tem férias, então não tem como conceder férias, não tem teletrabalho, a empresa vai ter que manter os salários para que a gestante permaneça em casa, ainda que sem remuneração. Como uma licença remunerada, João Paulo, se não houver alternativa, não tiver como manter em casa, né, fazendo home office o trabalho dela, não tem como antecipar férias, não tem condições, então a recomendação seria uma licença remunerada. Fora isso, você acredita que existe a possibilidade, porque de sair uma nova orientação para essa situação? Bom, primeiramente,
esse afastamento dela não seria tecnicamente uma licença remunerada, embora na prática é a mesma coisa, mas ela não está em licença nesse período, ela está simplesmente afastada do trabalho presencial e ela não vai se deslocar para a empresa, mas se a empresa quiser exigir trabalho dela, no teletrabalho, é possível. Mas na prática como uma licença remunerada, mas não tem um efeito de licença remunerada efetivo como em outros casos, por exemplo, o impacto em férias e outras coisas, pelo menos a lei não trouxe essa previsão. Agora, o que se está discutindo no Congresso, existe um projeto de lei que tramita em regime de urgência, mas eu não sei se vai ou se não vai ser aprovado, que permita a utilização do benefício emergencial após o dia 25 de agosto, exclusivamente para a gestante. Se esse PL for aprovado, aí sim a empresa, o empregador vai ter garantia e segurança de manter a empregada afastada, recebendo o benefício emergencial, mesmo depois do dia 25 de agosto. Lembrando, 25 de agosto acaba o benefício emergencial atual, mas o estado de emergência em saúde pública não tem previsão de encerramento ainda, então o afastamento não tem previsão de acabar. Nesse PL também está se discutindo de que a gestante que já estiver imunizada, de acordo com o Ministério da Saúde, também possa retornar à atividade presencial. Mas tudo isso ainda é uma discussão dentro do Congresso. Se aprovado, haverá, então, aí uma melhora no ambiente para o empregador. Nesse momento, não temos nada garantido. Mas vale a pena ficar aí atento nos próximos dias se haverá ou não essa aprovação, para que o empregador possa se utilizar do benefício emergencial assim que houver essa aprovação. Pode ser que fique alguns dias ali que não possa, porque dia 25 está aí. Se não aprovar rápido, já vai acabar, mas pode ser que logo na sequência saia e então o empregador possa se utilizar desse benefício. E um ponto que eu quero trazer aqui, até JP, para a gente fechar esse vídeo, uma terceira opção que eu enxergo, só que aí você também precisa falar com o seu jurídico. Foi noticiado 2 situações de empresas que entraram aí com um processo, tá? E que conseguiram autorização para compensar o valor em salário maternidade. Mas isso você só pode fazer mediante um processo. Você não pode entrar lá e fazer direto essa informação. Não é permitido, mas nós já tivemos 2 situações que foram aí na mídia mesmo publicado e que 2 empresas conseguiram. E eu vejo como uma opção que você pode falar aí com o seu jurídico. O que você acha, JP? Algum comentário a mais? Mais algum ponto? Creio que a gente abordou aí os principais pontos. Existem dúvidas que a gente não tem como esclarecer, porque a lei não traz alternativas. E realmente é ficar atento a possíveis novas normas que venham a ser aprovadas e que facilitem para o empregador nesse momento. Realmente, a utilização de compensação via contribuição previdenciária depende de ação judicial, e isso não tem ainda nada garantido, então tem que ser com muito cuidado caso a empresa tenha a intenção de fazer isso, e vai ter que ser via judiciária. É isso mesmo, por isso que é sempre importante essa alternativa ser aí uma opção a ser estudado junto com o seu jurídico.